Olá, bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo fantástico e hoje vamos falar sobre um tema que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, que é sobre hiperfantasia. Ao longo das nossas investigações e do nosso desenvolvimento, nós temos sido confrontados com a importância da imaginação, desenvolver essa imaginação e que essa imaginação pode ser um ponto de entrada para a comunicação com outras realidades, com outros seres e muitas outras coisas. E então chegamos aqui ao conceito de hiperfantasia e é esse conceito que nós vamos abordar neste vídeo. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers. E nós temos aqui uma novidade para vocês. Nós vamos começar a fazer aqui no canal umas leituras, vão ser as leituras de um conto que eu estou a acabar de escrever, que se chama Harlat Nim, O Despertar do Monólito, e que é um conto que vai servir para desenvolver a imaginação. E tive em conta muitas das informações que descobri aqui acerca da hiperfantasia, mas também de todo um trabalho muito mais tenso que tenho vindo a fazer acerca da importância da imaginação e da energia. É um livro para desenvolver a imaginação e para ativar certos mistérios internos. Então, fiquem por aí e vão acompanhando os episódios de Harlet Nim, O Despertar do Monólito. Então, hiperfantasia. Algumas pessoas experimentam a imaginação com tanta intensidade que parece uma visão real, quase como se estivessem dentro de um sonho lúcido. Isso é reconhecido como a hiperfantasia, uma capacidade ampliada de gerar e sustentar imagens mentais detalhadas. Mas é só imagens mentais ou é como se a pessoa estivesse mesmo lá? Pode ser das duas formas. Ok. Em algumas pessoas pode ser como imagens mentais criadas por elas, noutras pessoas pode ser uma imersão completa na própria narrativa da experiência imaginativa. Uhum. Então, para estas pessoas, as imagens mentais não são apenas pensamentos, como para a maioria de nós, mas experiências que podem ser então totalmente imersivas. Elas conseguem ver objetos na mente com a mesma clareza de algo que estivesse realmente à sua frente. Algumas conseguem até girar objetos, ampliar detalhes ou mudar as cores à vontade. Isso, pronto, não é nada demais. Eu acho que todos conseguimos fazer de uma forma ou de outra. Agora, com um nível de clareza que seria o mesmo que o objeto estar ali verdadeiramente, isso já nem todos conseguimos. Ao recordar uma memória, sentem como se estivessem a reviver a cena em todos os seus detalhes. Portanto, muitas vezes aqui a capacidade de memória visual está também associada aqui à hiperfantasia. Apesar de nem todos os que têm hiperfantasia têm memória fotográfica. Algumas pessoas descrevem a experiência como assistir a um filme ou até entrar fisicamente no mundo imaginado. Portanto, aqui temos outra vez o conceito de imersividade. Sim. Quando tu me falaste deste conceito, que eu nunca tinha ouvido falar, isso fez-me lembrar imediatamente as técnicas de recapitulação, em que se faz uma recapitulação como se a pessoa estivesse a reviver completamente esse evento, esse momento da vida dela. Sim, de facto, essa técnica de recapitulação é bastante útil e avançada, porque através dela nós conseguimos aceder profundamente às nossas memórias e à nossa capacidade imaginativa. Portanto, ajuda-nos a desenvolver a memória e a desenvolver a capacidade de visualização. E chega a um certo ponto que a memória se torna tão detalhada e é possível entrar de facto nas próprias experiências, como se estivéssemos a viver aqueles momentos novamente. E então, após descobrir aqui este conceito de hiperfantasia, eu quis descobrir quais é que eram os diferentes níveis de imaginação que uma pessoa pode ter. Isto porquê? Porque existe um espectro alargado de capacidade imaginativa, ou seja, a maior parte das pessoas estaria no centro da curva, mas depois existem pessoas que têm muito pouca capacidade imaginativa e existem pessoas que têm uma capacidade imaginativa enorme. Então,
O nível mais básico ou inexistente até seria a fantasia, em que a pessoa não tem nenhuma imagem visual, a pessoa não consegue gerar qualquer tipo de imagem visual, ou pelo menos a perceber-se que elas existem. Se lhes disserem para visualizar uma maçã, sabem o que é uma maçã, mas não a veem. Muitas vezes recorrem a outros sentidos, como descrever a sensação, o sabor ou o cheiro da maçã. E, e apesar de eu achar que não sou afantasíaco, há certas coisas que às vezes, para mim, é mais fácil sentir o tacto e as sensações de um objeto do que de facto ver aquele objeto. Eu não estou a dizer que não há objetos que eu não tenha perfeita capacidade de os ver, mas para mim, na minha mente, a sensação, o tacto e algumas sensações acabam por ser mais desenvolvidas, possivelmente, do que até a imagem visual. Para mim é mais a imagem. Depois temos visualização de baixa resolução. Algumas pessoas conseguem perceber a forma, a cor do objeto, mas de forma muito tenue, desfocada ou momentânea. A imagem pode surgir apenas por instantes antes de desaparecer. Podem sentir a presença da maçã, mas sem a ver nitidamente. A presença da maçã está boa. Sim. Depois temos a visualização moderada. A pessoa consegue formar imagens estáveis, mas ainda um pouco translúcidas ou menos detalhadas. Com o treino, pode melhorar a nitidez, o contraste e até o movimento das imagens. A maçã pode ser reconhecível, mas não tão vívida como na realidade. E é possível desenvolver a nossa visualização, ganhando capacidade e tornando as imagens cada vez mais nítidas. E depois teríamos então o nível de hiperfantasia, que seria a visualização de alta resolução, em que a pessoa consegue ver imagens mentais com a mesma nitidez da vida real. Algumas conseguem imaginar cenários inteiros, paisagens e pessoas com clareza total. A experiência pode ser tão imersiva como um sonho ou até uma realidade virtual. E possivelmente aqui é onde existe a grande distinção entre hiperfantasia e comum dos mortais ou a maior parte das pessoas, porque para nós a imaginação são imagens que nós geramos e temos que nos focar naquelas imagens para as ver e principalmente comigo, o ambiente à volta não se gera a acompanhar a imagem. Mas aqui, nos indivíduos que têm hiperfantasia, não estou a dizer que são todos, ou que é assim em todos os casos, mas aquela experiência é tão imersiva que possivelmente até o ambiente à volta é gerado de uma forma automática. E, a meu ver, no meu estado de consciência hoje em dia, isso seria uma capacidade que deveria ser desenvolvida por todos nós. E de facto é possível treinar para ver mais nitidamente. Para fazer esse treino, utilizam-se referências reais, olhar para objetos reais, fechar os olhos e tentar recordá-los, com as suas características, as cores, as formas, texturas, cheiros, e tudo mais referente àquele objeto. Desenhar ou descrever em detalhe, para ativar circuitos cerebrais associados à visualização. Praticar movimentos e rotações mentais dos objetos, imaginar um objeto a rodar, esticar-se ou até mudar de forma. Imaginação que envolva vários sentidos, em vez de apenas vermos, tentarmos associar toda a descrição do objeto, como textura, temperatura e até o peso, de forma a construir representações cada vez mais reais, cada vez mais próximos do que é o verdadeiro objeto. E usar pós-imagens, fixar o olhar num objeto brilhante, fechar os olhos e observar o efeito residual. Portanto, todas estas técnicas levariam ao desenvolvimento da nossa capacidade imaginativa. Depois de falar um pouco sobre os diferentes níveis de imaginação, eu queria me focar aqui mais na hiperfantasia e tentar explorar como é que isto funciona e o que é que isto faculta a quem tem este estado mental. Então, a hiperfantasia é um fenómeno fascinante que pode moldar a memória, a criatividade, emoções e até a percepção da realidade de formas que parecem quase sobrenaturais.
Alguns hiperfantasíacos podem ver filmes internos na sua plena consciência. Para mim, essa parte é a mais fascinante, é a pessoa estar completamente consciente enquanto está nesse estado. Sim, mas também há aquelas que, de certa forma, entram dentro da imaginação e é como se perdessem um pouco a conexão com esta realidade. Não estou a dizer que é em todos os casos, mas também é possível. Mas não perdem a consciência, isso é que eu quero dizer. Sim. Então, as pessoas com hiperfantasia extrema veem a sua imaginação com a mesma nitidez da realidade, às vezes até mais intensamente. E aqui chegamos a um ponto que, para mim, já é interessante no que toca aos sonhos. Porque não sei se vocês já alguma vez tiveram sonhos que parecem mais reais do que a própria realidade. Parece que é um nível de consciência superior, às vezes com cores e texturas até mais profundas e mais intensas do que existe aqui. E de facto, aqui, se olharmos para esta característica, vemos que não é preciso estar a sonhar para, ah, para ter esta sensação de algo superior à própria realidade. Estas pessoas conseguem caminhar por ambientes imaginários, explorar novos lugares e interagir com objetos e pessoas na sua mente. Alguns descrevem a experiência como estar num sonho lúcido enquanto estão acordados. Portanto, aqui eu abro a porta a que o estado de hiperfantasia pode ser bastante semelhante ao estado de sonho lúcido. Uhum. Sim, isso faz todo o sentido. Foi logo o que nós pensámos assim que nos deparámos com este conceito. Ou possivelmente até o sonho lúcido ser um estado de relaxamento da mente num nível muito elevado que possibilita a que a energia se concentre e que se atinja este estado de hiperfantasia durante a noite. Claro que os sonhos, como nós já falámos, penso que já falámos sobre isto, não tenho a certeza, mas os sonhos podem ser muitas coisas diferentes. Podem ser imaginação, podem ser experiências com outros seres, podem ser acessos a outras realidades. Os sonhos, a meu ver, não são uma coisa só. Então, aqui estamos a falar do estado de hiperfantasia como acesso a mundos internos. Não estou a dizer que é a única hipótese, ok? Certo, sim. Depois temos aqui o ponto 2, que é a hiperfantasia pode afetar a memória, quase como um superpoder. Então, a maior parte dos indivíduos que têm esta capacidade tem uma memória visual excepcional. No entanto, nem sempre é assim. Pode também parecer uma realidade virtual. Algumas pessoas conseguem gerar experiências mentais que parecem sonhos lúcidos, mas enquanto estão acordadas. Podem imaginar uma nova paisagem e sentir-se como se estivessem de facto dentro dela. Isso pode, por vezes, esbater a fronteira entre a realidade e a imaginação, tornando a criatividade uma experiência imersiva. Portanto, como eu já disse no início, aqui estamos apenas a falar mais focados na hiperfantasia. Depois, possivelmente, um dia eu farei um vídeo ou até um curso especializado no poder da imaginação e no contexto teórico pelo qual a imaginação é uma ferramenta bastante mais complexa do que aquilo que nós conhecemos. Mas aqui quero-me focar especificamente na hiperfantasia. É também curioso que muitos grandes escritores, pintores, músicos, cineastas têm de facto hiperfantasia e frequentemente veem as suas criações na mente antes de as trazerem à realidade. Um exemplo disso seria Nikola Tesla, que projetava as suas criações e as suas máquinas inteiramente na sua mente e de seguida testava-as e só depois as construía. Aí eu tenho uma questão que é: será que ele acedia a outras dimensões? Via uma máquina já construída e depois vinha para cá e fazia a máquina? Ou será que de facto ele imaginava, estruturava tudo na mente dele, no mundo interno dele e depois trazia para cá? Ora bem, dado que Nikola Tesla possivelmente foi uma das pessoas mais inteligentes e com um QI mais elevado que já tivemos contacto aqui no que já tivemos a oportunidade de ter aqui no planeta Terra, eu diria que ele de facto tinha a capacidade de criar mentalmente, porque a sua mente era muito desenvolvida. Mas também há boatos e teorias alternativas
em que dizem que ele tinha contacto com entidades no plano etérico e noutros planos que lhe facultavam informação e conhecimento. Uma coisa não inibe a outra, porque lá está, esta imaginação pode abrir a porta para o contacto com essas consciências que estão para além da solidez do mundo físico. Também J.K. Rowling disse que viu Harry Potter antes de escrever a história. Portanto, também seria um exemplo de um episódio de hiperfantasia. Mas existem muitos outros. Aqui apenas falei sobre estes dois. Existem muitos outros e alguns até de pessoas menos conhecidas. Lembro-me também que há algum tempo vi uma entrevista sobre um senhor. Ele não lhe chamava hiperfantasia, falava sobre capacidade mental imaginativa muito desenvolvida e ele desenvolveu após um acidente e ele dizia que conseguia ver estruturas mesmo à sua volta que não existiam fisicamente e ele estava a tentar entrar em contacto, ele já tinha descoberto outra pessoa que tinha a mesma capacidade, estava a tentar entrar em contacto com essas pessoas para fazerem um estudo, tentarem perceber se as estruturas que ele via quando estava perto de outra pessoa, essa pessoa também iria vê-las. A hiperfantasia não é tudo um mar de rosas. Também pode ser intensa ou mesmo perturbadora. Algumas pessoas experienciam imagens vívidas e incontroláveis, incluindo flashbacks, pensamentos intrusivos ou pesadelos. Estes devaneios podem ser tão envolventes que os afastam da realidade presente. E algumas relatam que ler um livro é como viver dentro da própria história. Portanto, aqui uma ressalva que ao desenvolvermos uma capacidade ah, tão profunda, isso também vai afetar o nosso dia a dia, não é? Claro, eu penso que isso tem que ser acompanhado por um treino mental, de Uhum. controle mental e controle emocional, Claro. um crescimento interno, para depois conseguir navegar na sua própria imaginação de forma segura. Também tem uma vantagem que é tornar o trabalho de meditação e trabalho energético mais poderosos. As pessoas com hiperfantasia conseguem visualizar energia, símbolos e fluxos de luz com extrema nitidez. Meditações guiadas tornam-se então experiências imersivas como se estivessem realmente no espaço imaginado. Alguns conseguem ver as próprias auras, chakras ou até campos energéticos com maior facilidade. Portanto, seria aqui uma capacidade de aceder ao nível energético. Depois também curioso é que esta capacidade está associada a uma percepção do tempo alterada. Alguns hiperfantasíacos descrevem que as suas experiências internas são tão reais quanto a realidade externa, fazendo o tempo parecer expandir ou contrair. Portanto, a noção do tempo é alterada consoante a pessoa entra numa destas experiências e se dedica a ela verdadeiramente. E também podem reviver memórias passadas de forma tão vívida que sentem como se estivessem a viajar no tempo dentro da própria mente. Aqui no que toca à percepção do tempo, isto é mais um ponto que se verifica também nos sonhos e nos sonhos lúcidos. Muitas vezes aqui apenas passam alguns minutos, enquanto nós temos a ideia, a sensação que tivemos horas dentro de um sonho. No que toca ao cérebro, alguns estudos mostram que as pessoas com esta condição ativam o córtex visual mais intensamente do que a média. Em exames cerebrais, padrões de imaginação visual são semelhantes aos da percepção da realidade. O que sugere que para eles a imaginação é quase tão real quanto a própria realidade. Portanto, parte do cérebro relacionada com a imaginação é muito mais ativa e é como se eles estivessem de facto a viver noutras realidades. E depois destas informações surgiu-nos então a questão de como é que as pessoas com hiperfantasia acedem a estes modelos de realidade, a estas imaginações vívidas. Será que eles controlam tudo como se fosse uma imaginação de facto? Ou eles entram dentro e vivem com
bonecos com personagens específicas. E, de facto, existem estas duas hipóteses. Uma, vamos lhe chamar aqui a abordagem do comando mental, controle direto sem imersão. A pessoa mantém a consciência do corpo físico e emite comandos mentais para manipular a cena imaginada. A imaginação pode ser vista como um ecrã flutuante ou um holograma, como uma espécie de sobreposição mental. O indivíduo sente-se como um criador omnipresente, podendo mudar elementos sem precisar de estar dentro da cena. É semelhante a um jogo de estratégia ou uma edição de um filme. Tudo pode ser movido, alterado ou reiniciado conforme desejado. Isto é um dos tipos de hiperfantasia. O outro tipo é a abordagem encarnada, em que a pessoa está dentro da própria imaginação. Eles sentem-se como se estivessem dentro da imaginação, tal como num sonho lúcido. Eles criam um corpo mental ou astral para se movimentar e interagir num ambiente imaginado. Podem envolver sensações tácteis, auditivas e olfativas, tornando-se uma experiência extremamente imersiva. O corpo físico pode tornar-se menos perceptível, especialmente se o indivíduo estiver profundamente focado. Portanto, existe uma mobilização da consciência do corpo físico para o corpo astral. E em algum desses pontos, tu viste se eles têm contacto com outras consciências ou contacto repetido com as mesmas consciências? Eu ainda não investiguei sobre isso, nem ouvi ninguém falar. Mas, por exemplo, se nós considerarmos aqui que J.K. Rowling para o Harry Potter criou tudo na sua mente, ou quase tudo, possivelmente as conversas entre as personagens, até que ponto é que foi ela que imaginou tudo ou que surgiram naturalmente. Aí, lá está, é um pouco aquela questão que é o que é que nós imaginamos e o que é que nos está a imaginar a nós, de certa forma. E, Sim, mas lá está, o que eu estava a dizer era se houver de facto um contacto direto com consciências que são além da imaginação da pessoa sim, e se ela conseguir ter contacto constante, constante isto é, repetidamente com essas consciências, é interessante. sim. Eu diria que sim, porque se criares uma história e mantiveres o contacto com dadas personagens, a partida serão as mesmas. Claro que podem não ser, se tu considerares que há outras personagens externas que se moldam e se adaptam na forma, mas a partir do momento que és tu que estás a criar um ponto de ressonância com aquela personagem, a partida seria a mesma. Mas também vai depender do teu estado de espírito, né? Vai influenciar o comportamento das personagens. Exato, mas o que eu estava aqui a dizer seria algo que seria contacto com algo que é mais ou menos externo a ti. Claro, eu percebo, mas como é que tu vais provar isso? Não é fácil. Pois. Mas e então, o que é que acontece com a consciência física, dado que estas pessoas podem reduzir os seus níveis de consciência no corpo físico? Às vezes eles perdem a noção do tempo e deixam de perceber estímulos externos. Em casos mais extremos, pode parecer uma mudança de consciência como se estivessem mais na imaginação do que na realidade física. No entanto, a menos que entrem num estado de transe intencional, mantêm alguma consciência do corpo. Algumas pessoas relatam que conseguem transferir completamente a sua consciência para dentro da imaginação, exatamente como os projetores astrais fazem no plano astral. A principal diferença é que a maioria dos hiperfantasíacos reconhece que está dentro da sua própria mente, enquanto projetores astrais acreditam que estão a visitar um local fora do corpo. E lá está, isto uma coisa não inibe a outra. Pode estar dentro da tua mente e esse espaço dentro da mente representar um local fora do corpo e de alguma forma ter uma associação e uma ressonância. E eu penso que tu, na projeção astral, podes estar no teu mundo interno ou podes estar fora e visitar outros. Claro, pode-se dizer que os outros são uma extensão do teu mundo interno. Isto Sim, aqui, eu vejo mais como estando dentro do nosso mundo interno e esse mundo interno ter uma relação com um espaço que é externo. Mas ao mesmo tempo, o espaço que é externo também é interno. Então pois, é só uma questão de ressonância, diria. sim. Talvez seja interessante pensar é qual seria a importância disso. Se é
se mudaria alguma coisa, se é interna ou não, a experiência em si está a Sim. acontecer. E portanto, chegámos ao fim do planeamento que eu tinha aqui sobre os tópicos sobre hiperfantasia. E eu gostava que vocês ficassem com a ideia de que a hiperfantasia é uma pequenina parte de todo o trabalho que eu tenho vindo a fazer acerca de investigação sobre imaginação e da sua importância para o nosso desenvolvimento. E no âmbito dessa investigação, possivelmente virei a fazer algum vídeo ou até algum curso, mas irei começar a lançar aqui no canal um trabalho escrito que é chamado Harlet Nim, o despertar do monólito, e que é uma história iniciática que vai permitir às pessoas desenvolver a sua imaginação através do acompanhar do texto e até ativar alguns mistérios mais profundos relacionados com a própria consciência. Portanto, se vocês se quiserem iniciar nessa história e nesses mistérios mais profundos, acompanhem e façam o trabalho de imaginação ativa seguindo a história que eu vou relatar aqui, Harlet Nim, o despertar do monólito. Vai começar dentro em breve. E até vai parecer que vocês estão mesmo lá em Harlet Nim. Sim, vai ser fantástico. Acompanhem e sigam o nosso trabalho. Já sabem, se vocês gostaram aqui deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e contamos convosco. Até a próxima. Obrigada e vemo-nos no próximo vídeo. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.